Eu tenho dito, cuidado com esses senadores bons que não são de esquerda na CPI, porque se de dia eles atacam Bolsonaro, à noite eles estão fazendo algo terrível. Eu vou mostrar para você nesse vídeo que o senador pelo Amazonas, Eduardo Braga, acaba de emitir um relatório passando pano nas prevaricações de Augusto Aras, dizendo até que o Aras é maravilhoso e que quer o Aras mais um mandato no cargo. Na CPI da pandemia eu tenho mostrado para você ali uma série de senadores que têm feito trabalho de razoável até a excelente. Senadores que não são de esquerda. É o caso desse Eduardo Braga. Eduardo Braga, senador pelo Amazonas, que já foi governador, e você tem o visto lá na CPI chorar, bater o pé, acusar Bolsonaro, chamar de genocida. Eu vou até colocar um trechinho aqui para que você veja. Chover aqui mentiu. Agora vem o secretário mentir também. Enquanto isso, os nossos irmãos amazonenses morrendo por falta de oxigênio. Eu peço a Vossa Excelência que autorize mostrar o vídeo. Senhor presidente, como você viu e como o senhor relator e todos viram, no dia 26 de janeiro, no hospital 28 de agosto, o maior pronto-socorro da cidade de Manaus, faltava oxigênio, as pessoas morriam. Assim como eu te avisei durante os episódios da CPI, você precisa tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Ele está agora, vou trazer a notícia para você, aprovando com louvor. Escuta, aprovando com louvor a recondução de ninguém menos do que Augusto Aras para o seu cargo de Procurador-Geral da República. Não, você não entendeu errado. Para o senador Eduardo Braga, Augusto Aras é um excelente PGR. E ele recomendou em um relatório que seja reconduzido Augusto Aras para o seu cargo, registrando inclusive a satisfação por ter sido ele o relator do primeiro processo, o que colocou o Aras no cargo. Na maior cara de pau e cinismo, o senador Eduardo Braga simplesmente esquece de todas as prevaricações de Augusto Aras e até chega a dizer que ele ofereceu várias denúncias contra muitas autoridades de foro privilegiado. E eu vou trazer para você a matéria que registra esse assunto da revista Veja da Abril, empresa que não tem absolutamente nenhum tipo de ligação com vertentes de esquerda da política. E também vou lembrar você de algumas matérias onde especialistas da área, por exemplo, 27 subprocuradores, apontam que Augusto Aras está aparelhado com o governo Bolsonaro e prevaricando ao ponto de receber uma notícia crime que foi protocolada pelos próprios senadores da CPI, alguns que não são tão cara de pau como é o caso desse Eduardo Braga. Eu vou trazer a matéria para você, mas antes, tá chegando agora nesse canal, meu nome é Rony Teles, vai sentando o dedo like para que esse vídeo chegue a eleitores desse senador que tá aparelhado com Davi Alcolumbre para colocar esse lixo mais uma vez na Procuradoria-Geral da República e possibilitar a morte de mais 500 mil de pessoas. Não tá bom o suficiente, só tá bom lá na CPI, né, Eduardo Braga? Senta o dedo no like para que esse vídeo alcance as pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação e se você já é de casa, considere assinar o canal aqui no botão Seja Membro por valores a partir de R$3. Vem dar uma olhadinha nessa notícia aqui, publicada, como eu disse para você, pela Veja. Senador recomenda a recondução de Augusto Aras à PGR em relatório na Comissão de Constituição e Justiça. E quando eu vi o título, né, senador, não falando qual é o senador, eu fiquei pensando imediatamente que seria, é claro, Girão, algum daqueles que você já viu puxando o saco doentemente para Jair Bolsonaro. E aí eu nem ia fazer vídeo, porque isso nem chega a ser novidade. Mas quando eu abri a matéria que eu li aqui, Eduardo Braga, eu falei, não, o meu público precisa saber quem são esses caras. O senador Eduardo Braga apresentou um parecer um dia antes da sabatina que vai sofrer o atual PGR Augusto Aras, como eu disse a você, na tentativa de ser reconduzido o cargo mais uma vez, reeleito, reescolhido pelo Bolsonaro. O senador Eduardo Braga é relator dessa indicação do PGR e ele apresentou um relatório recomendando aos seus colegas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a aprovação da recondução do Augusto Aras ao cargo. Segundo o Eduardo Braga, tá sussa, maravilhoso. No parecer protocolado na última sexta-feira, ele registrou o fato de ter assumido a relatoria da primeira indicação lá em 2019 e a satisfação, a palavra dele,
satisfação de relatar o ato para que ele seja reconduzido ao comando da Procuradoria-Geral da República. Como eu já disse uma vez, o relatório foi apresentado um dia antes da sabatina que o Aras vai passar na CCJ do Senado. Está marcada para amanhã, terça-feira, pelo presidente do colegiado, que é o Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre está no esquema, junto com o Eduardo Braga, para colocar o Augusto Aras já faz um tempo na PGR. Desde quando ele era presidente do Senado. Isso aí é coisa do Davi Alcolumbre. Você vê como esses caras estão alinhados. Em 8 páginas de relatório, esse senador vira-casaca, que é líder do MDB no Senado, não se esqueça, destaca feitos do procurador-geral desde que ele assumiu o posto em 2019. Mas, curiosamente, convenientemente, não faz qualquer menção às omissões claras do Augusto Aras em relação aos crimes que tem cometido Jair Bolsonaro, que é quem o indicou ao cargo. E tem claramente alguma coisa por baixo do pano aqui que a gente não conhece, que a gente de otário fica batendo palma pra esse vagabundo da CPI da pandemia. Vagabundo é um cara que vai lá chorar pelas mortes no Amazonas e reconduz Augusto Aras ao cargo. Augusto Aras que ficou olhando tudo acontecer e nada fez, mesmo perante todas as denúncias, desde quando a gente falava sobre o Bolsonaro aparecer na rua, para atacar vacina, criar rixa com Dória, inimizade com os chineses, todo esse processo, inclusive do oxigênio que ele tanto reclama, Augusto Aras estava lá caladinho. Mas Eduardo Braga não viu nada disso, agora esqueceu. Esqueceu das vidas do Amazonas, porque agora é hora de politicagem, né, Eduardo Braga? Sobre a esfera criminal, aqui ó, palavras lá. O relator apontou que foram apresentadas dezenas de denúncias contra autoridades com foro privilegiado no STF, no STJ e outras pessoas apontadas como integrantes de esquemas criminosos. Aspas ainda para o Eduardo Braga. Para viabilizar investigações que levaram a denúncias, foram requeridas e cumpridas dezenas de medidas cautelares, como buscas e apreensões, quebra de sigilo e prisões temporárias. Muito bem, Eduardo Braga. Faltou só o principal, né? Oferecer denúncia contra o criminoso que ajudou a matar as pessoas pelas quais você mesmo vive chorando lá na CPI da pandemia. Agora você esqueceu, deu amnésia, né, Eduardo Braga? Que bonitinho, né? Se eu puder, não, você nem passa na minha tela aqui nesse canal. Canalhas são pessoas que agem dessa forma. Esse é o toma lá da cá podre. Esse que finge que não tá vendo que Augusto Aras é o maior prevaricador que já aconteceu em nome de um projeto político maluco, ensandecido, obscuro e vem falar em negacionice dentro da CPI da pandemia. Canalhas são pessoas que fazem isso. E eu tô de saco cheio dessas pessoas. Ah, é porque você não entende de PGR, você não entende de direito. Tá bom. Então vamos para perguntar para quem entende. Em manifesto, 27 the fucking subprocuradores gerais defendem democracia e cobram uma ação de Augusto Aras. Não tô falando por mim, não. Tô falando por gente que entende do assunto. Um grupo de 27 subprocuradores gerais da República publicou, já faz um tempo, uma manifestação em prol da democracia e em defesa da urna eletrônica e do atual processo de votação. Isso aqui sobre um dos crimes que o Bolsonaro cometeu e o Augusto Aras disse que não viu nada. Mais recentemente, só para lembrar, Aras colocou a Lindora, sua vice, para passar pano no Bolsonaro tirando máscara do rosto das crianças, dizendo, não, ali não tem problema nenhum. Todas essas manifestações de motociata com dinheiro público não tem problema nenhum. E o Eduardo Braga tá, falando que tá linda a atuação do Aras. Parabéns, Aras. Mas há outros também aqui, Comissão Arnes, Grupo de Defesa dos Direitos Humanos, entrou com uma representação no STF pedindo a abertura de uma investigação contra o PGR Augusto Aras. Eles apontam crime de prevaricação. O documento foi enviado no dia 20 de agosto. De acordo com eles, a postura de Aras expõe uma cumplicidade deliberada com o presidente Jair Bolsonaro. O pedido aponta que Aras tem instrumentalizado politicamente a ampla discricionariedade que lhe é conferida pela Constituição, de forma a subverter as funções de seu cargo, atuando mais como um guardião do próprio governo e de seus integrantes do que efetivamente cumprindo com seus deveres institucionais. Mais uma instituição, mais um grupo de republicanos reconhecendo
que Augusto Aras foi um terror para a democracia e é corresponsável por tudo que está acontecendo. Você está achando pouco? Como eu disse, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é o relator, inclusive, de uma notícia-crime que foi apresentada contra o Augusto Aras pelos senadores Alessandro Vieira e Fabiano Contarato. Esse sim, pelo menos, tem agido com seriedade com relação ao que Augusto Aras não faz. Os parlamentares argumentaram que Augusto Aras deve ser investigado por uma suposta atuação omissa em relação a atos do presidente Jair Bolsonaro. O crime de prevaricação se configura quando o funcionário público retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício, ou se pratica contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesses ou sentimento pessoal. Todos esses casos que eu estou relatando para você aqui, vindo de matérias de portais sérios e que registram a realidade, são provas claras de que Augusto Aras está aparelhado e permitindo que o Bolsonaro cometa todos os tipos, de todas as sortes de crimes e ameaças às instituições, desde o combate à saúde, combate ao meio ambiente e até agora contra o processo eleitoral. Mas pro Eduardo Braga tá tudo sussa. Tá beleza, que delícia, que delícia. É esse o senador que está lá na CPI da pandemia bancando de bom samaritano, falando de vidas dos amazonenses. E se você compartilha dessa posição, ou se tem alguma informação mágica, mística, que explica o que está acontecendo, deixa aqui para nós. Eu vou ficar muito interessado em saber que tipo de coisa sobrenatural pode explicar tal sorte de comportamento canalha. Mais uma vez. Se você gosta do nosso trabalho, não se esqueça, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber notificação e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para que ele chegue ao máximo possível de pessoas. A gente se vê mais tarde, um abraço, fui!